Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fabiano Caruana no Campeonato dos Estados Unidos jogou contra o Ray Robson, partidaça que a gente vai ver aqui, a disputa pela liderança e o mundo inteiro tá falando na partida do Hans Niemann contra Leiner Domingues Pérez, que a gente vai assistir aqui agora também, que é uma partida surreal, que começou com o peão do rei aqui pelo Hans Niemann. Temos aqui E5, os cavalos são desenvolvidos e o Niemann vai para a abertura italiana com bispo C4, bispo C5, Gioco piano, Roque coloca o rei em segurança, o cavalo é desenvolvido, o peão protege e aqui depois de D6, C3, dando possibilidade de lutar pelo centro no futuro ou até mesmo de escapar com o bispo se preciso for. Roque foi jogado, a torre vem para o jogo, A5, H3 controla a casa de G4, H6 controla a casa de G5, o cavalo vem para D2, bispo em E6 luta pelas casas claras e aqui bispo B5, mantém o bispo no jogo. Bispo B6 foi jogado, cavalo vem para C4, ataca o bispo de novo e o bispo satisfeito de ter deslocado o cavalo para a casa de C4, vem para a casa de C5. Hans Niemann segue com o lance bispo em A4, dando margem de manobra para o seu bispo. E aqui temos o lance então bispo por C4, peão por C4 e o Niemann já de cara ficou com esses peões dobrados, mas ele é detentor do par de bispos aqui nessa partida, que segue com o cavalo em H5, de olho em ataques na ala do rei. Niemann segue aqui com um lance esquisitíssimo, né? Esse aqui é muito do estilo do Niemann, né? De desafiar mesmo o status quo do xadrez, né? Ele tira as pessoas da zona de conforto, do que elas estão esperando, né? O Niemann vai para esse lance, creio eu nunca ter sido jogado aqui, deixa eu ver se isso já foi jogado. Nunca foi jogado, tá? Pela primeira vez então esse lance aqui, G4, que parece muito errado, né? À primeira vista, mas à segunda vista não parece tão errado assim, porque a partida segue com o cavalo em F6, mas agora G5, cara. É bizarro isso. Eu me lembro que Bob Fischer fazia isso, né? Eu não estava vivo nem nada, mas o que a história conta é que Bob Fischer também desafiava o status quo da época. Mikhail Tal era outro jogador que tinha esse estilo, né? De todo mundo ia por aqui, ele falava, não, eu vou fazer isso aqui diferente. E conseguia, né? Eu acho que o Hans Niemann traz um pouco disso, né? Traz bastante disso, essa coisa de jogar o que ninguém jogaria. Ninguém faria G4, G5 aqui no Campeonato dos Estados Unidos ou em qualquer torneio de altíssimo nível, né? Então é muito estilo do Niemann isso, né? Peão toma foi jogado, bispo toma e agora fica esse incômodo, essa cravada incômoda. Por isso dama em C8 foi jogado, saindo da cravada e o Niemann aproveita aqui essa maluquice que ficou aqui, essa estrutura de peão, esse rei exposto e joga o lance rei H2. Permitindo a luta aqui na coluna G. E colocando o peão de F2 à disposição, e o peão não pode ser capturado, porque depois de torre em E2... enfim, parece que o Niemann tá pendurando um monte aqui de coisa, só que não, aqui tá protegido, né? E se o bispo voltar, por exemplo, para a casa de A7, as brancas já têm um ataque fenomenal com o bispo por F6 e até mesmo ataques aqui de checkmate. Portanto, esse peão de F2 é melhor não ser capturado. Existe um problema agora, que é essa ameaça. Por isso a partida segue com o cavalo em H7 e agora o bispo está atacado e o peão está atacado. Mas Hans Niemann não perde tempo. Segue com o lance torre G1. E aqui é possível capturar, não foi jogado isso, mas é possível jogar o lance cavalo por G5, que poderia seguir com torre por G5 e nada de capturar em F2 por conta de dama D2 seguindo com forte ataque. Por exemplo, se o bispo volta, dama G2 com um ataque infinito aqui, não tem como defender isso daqui, pode até sacrificar aqui, não precisa nem calcular, né? Quando você vê bastante peça chegando aí, não precisa nem calcular. Agora, cavalo G5 deve ser bom, não dá para trazer a torre também? O que manda jogar aqui? C5 é mentiroso. Para tapar aqui a casa de G1? Vamos ver essa linha aqui. E aí se bispo toma... C5 é chique, ganha essa diagonal, beleza, achamos essas combinações maravilhosas e mentirosas, né? Mas tudo bem, dá pra perceber que o ataque seria forte depois de bispo por F2, depois das trocas de bispo por F2. Por isso a partida seguiu com dama em E6 e aqui o Hans Niemann joga o lance torre G2. Um lance que, claro, protege em F2, mas também prepara para trazer as outras peças que estão aguardando para o ataque.
Leiner Domingues Pérez poderia agora trocar um pouco de peça, mas ele, acreditando que está tudo sob controle, traz mais um defensor para a ala do rei, com o lance cavalo aqui em E7, o cavalo aqui vai para a casa de G6, bispo D2 foi jogado agora aqui pelo Hans Niemann, dando a possibilidade de ataques na coluna G, e aqui o lance jogado foi cavalo G6. Então vamos ver como é que segue aqui na partida. Hans Niemann segue com o lance dama em E2, não se incomodando com o cavalo em F4, afinal de contas ele poderia capturar essa peça e seguir normalmente com o bispo C2, poderia inclusive seguir dessa maneira, mas o Leiner está acreditando que está tudo bem, segue com o lance dama em F6 e o Niemann segue agora com o lance torre G4. E agora o lance cavalo em F4 já não é possível de seguir com forte ataque, tem que tomar de peão e as brancas estão melhores. Por isso, nesse momento, Leiner Domingues Pérez joga com o lance C6, talvez rei H8 aqui fosse a defesa mais exata, mais precisa, C6. Vamos ver como é que segue a partida. Hans Niemann joga com torre de A em G1, trazendo peças. Leiner joga agora com rei H8, mas ele perdeu um tempo importante jogando esse C6. O Niemann agora traz o bispo para o jogo com bispo C2. E aqui o Leiner, mais uma vez, acreditando que está tudo bem, segue com o lance bispo B6, manobrando o bispo. E torre de 1 em G2 foi jogado pelo Hans Niemann, ultra protegendo o peão de F e agora preparando um ataque imparável. Leiner, assustado, segue com o lance bispo D8, mas Hans Niemann segue com um lance surpreendente aqui. O tempo dos dois já está curto, 13, 14 minutos. A gente está indo para o lance 26, eles só ganham mais tempo no lance 40. O Niemann vai para um lance impressionante aqui, C5, com a ideia de quebrar a defesa do peão de E5, que é uma coisa que lá na frente vai ser importante. A partida seguiu com D por C5 e agora esse peão ficou menos protegido. Notem que esse cavalo vai ser atacado e a dama, somente a dama estará protegendo aqui. Mas a dama começa a ficar sobrecarregada, percebe? Defendendo em G7, defendendo em E5. A partida seguiu com H4, Niemann começa a marcha. C4 jogado pelo Leiner Domingues Pérez. H5 chegou. O cavalo atacado sai. Torre por G7 jogado pelo Hans Niemann, não se importando com a possibilidade de trocar aqui as duas torres pela dama por conta daquela história lá. O peão de E5 tá caindo, o ataque para cima do rei vai ser feroz, né? E aqui uma possível continuação aqui só para mostrar, né? As brancas chegam com um ataque violento e não tem muito como parar não, né? Então aqui apenas uma simulação de como poderia ter continuado a partida, mas a gente percebe aqui que as brancas acabam tendo uma situação decisiva, né? Rei G3 e por aí vai, com uma posição ganha já, ou muito vantajosa. Na verdade, mate em 8 aqui, segundo as máquinas, né? Então, não dá para capturar aqui, o rei vai ficar exposto demais, todo tipo de ataque está chegando. Por isso, torre G8 foi jogada, uma boa defesa do Leiner Domingues Pérez e o Niemann agora volta a torre para casa de G3. E o melhor, talvez, que possa ser feito agora seria trocar um pouco de peça, aliviar a pressão. É o que o Leiner já devia ter feito, mas ele está acreditando aí, né, de que ele vai conseguir anular o ataque do Hans Niemann, mas nessa continuação aqui que eu fiz agora, as pretas conseguem sobreviver um pouco mais. Claro, o rei está muito ruim aqui, e aqui a gente tem peças totalmente passivas contra peças ativas, par de bispos contra bispo e cavalo, peças no canto que não estão jogando, né? Então assim, as brancas melhores, mas segundo máquinas dá para tentar alguma coisa. Leiner Domingues Pérez praticamente joga a toalha, faz o lance B5, segura o peão de C4, claro, ganha um pouco mais de espaço aqui para a torre, mas tarde demais talvez, porque Hans Niemann segue com cavalo G5, trazendo mais peças para o ataque. Cavalo por G5 foi jogado, bispo por G5, e aqui talvez a única maneira de sobreviver seja entregar qualidade, mas Leiner acredita que dá para se defender com dama E6. Hans Niemann segue trazendo mais peças para o ataque, ameaçando aqui bispo F6. Notem que o imediato bispo em F6 aqui não é bom, né? O cavalo está defendendo aqui a torre, né? Então você não tem esse descoberto nesse momento. Por isso dama em F3, agora sim com alguma ameaça. E vamos ver como é que segue aqui a partida. O melhor seria jogar um rei H7, mas Leiner vai para uma ideia. Vou controlar a casa de F6 jogando cavalo C8. E esse lance traz um problema sério. Desconecta as torres para começo de conversa, né? Elas já não estão mais defendidas. Controlou a casa de F6, mas será? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Hans Niemann, vale a pena. Niemann já está quase para acabar aqui a partida.
Hans Niemann segue com o lance bispo em F6 com cheque. Esse lance dá um ataque descoberto aqui para cima da torre. Bispo por F6 foi jogado, torre por G8 cheque, rei H7. E, mais uma vez, se você quiser dar pausa e tentar encontrar o lance de arremate, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance, bonito lance de arremate. Bom, se você encontrou dama G3 aqui, parabéns. É um excelente lance com ideia de sacrificar a torre aqui em H8 e trazer aqui depois sequência de checkmate, né? Seguido de dama G8, dama H8 mate. Ótimo, se você encontrou essa sequência, fantástico. E se você encontrou também aqui torre em E8, parabéns, né? Foi o lance jogado aqui pelo Hans Niemann, torre em E8 e por isso nessa posição. Leiner Domingues Pérez, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Se dama por torre tá levando mate. Cheque primeiro, o rei vai para qualquer casa. Cheque segundo e cheque terceiro, cheque mate, né? E não tem outro lance aqui. Ah, eu vou tirar o bispo aqui, vou tirar o cavalo. Vou cobrir de cavalo. Tá caindo em A8 a torre. E as brancas continuam com um ataque muito firme, né? Que vai trocar um pouquinho de peça e vai acabar ganhando. E outra possibilidade seria voltar o bispo aqui, mas dama G3 vai para ataques de checkmate também, né? Então a gente teve aqui uma partida extremamente precisa do Hans Niemann contra o Leiner Domingues Pérez 96.1 com direito a lance brilhante. Realmente assim um ataque imparável do Hans Niemann. Não é uma coisa rara, né, de se ver no xadrez essa partida, esse ataque furioso, né, com G4, G5, abertura da coluna G, uma coisa contra um jogador do calibre do Leiner Domingues Pérez. Não é uma coisa que a gente vê todo dia. Mais uma vez, Hans Niemann desafiando o status quo, como sempre, do xadrez mundial. E temos aqui também uma partida espetacular entre Ray Robson e Fabiano Caruana. Caruana olha para o lado, viu Hans Niemann vencendo. Se ele tiver alguma esperança, né, alguma expectativa no torneio dos Estados Unidos, ele precisa pontuar aqui agora. Será que ele vai conseguir? Ray Robson segue com a abertura inglesa. E6, cavalo C3 foi jogado D5. E temos aqui D4, caímos numa abertura de peão dama. Cavalo vem para casa de F6. Temos trocas e quando as brancas trocam, significa que elas ficaram com uma minoria de 3 contra 2, de 2 contra 3, na verdade, e vai existir possivelmente um ataque da minoria. É um tema comum. Vamos ver, bispo G5 foi jogado, bispo vem para E6, já protegendo o peão central, já que as defesas aqui, as duas defesas estão meio que atacadas, né? Vão ser deslocadas, né? Então aqui é importante. E3 foi jogado, cavalo de bem em D7, bispo vem para D3 e aqui C6, protegendo o peão central. Bispo em F4, G6 foi jogado, H3 dá uma casa de fuga para o bispo, cavalo H5 persegue o bispo fica estocado e aqui bispo em E7 foi jogado pelo Caruana. Cara, isso é sensacional. G6, você pensa que é pro fianqueto do bispo? É pro fianqueto do cachorro. No ataque da minoria é muito importante você tirar o bispo de casas claras. Isso aqui é estratégia. Isso aqui é conhecimento posicional, tá bom? Você pode adquirir o conhecimento posicional também através do aplicativo XB Pro. Baixe hoje para iOS e para Android, xbpro.com.br ou nas lojas oficiais você baixa o aplicativo para você, além de treinar puzzle, tática, também fazer aulas dos livros dos grandes mestres, o conhecimento posicional também para você, tá bom? Aqui a partida seguiu com o lance cavalo em F3 e aqui Caruana faz o roque, coloca o rei em segurança, Ray Robson faz o mesmo e aqui cavalo G7, claro, indo para essa ideia de combater o bispo. Aqui torre B1 foi jogado, o ataque da minoria está desenhado, bispo em F5 imediatamente não permite que esse bispo fique no jogo, B4 começa o ataque da minoria, A6 tenta parar esse avanço, cavalo em A4 foi jogado e aqui B5. Precisa ter muito conhecimento para jogar B5 contra o ataque da minoria. E você só pode fazer isso se você conseguir colocar um cavalo aqui em C4. Caso contrário, não vai dar boa. Caruana sabe disso, claro. Cavalo C5 foi jogado, cavalo B6 agora pelo Caruana. Cavalo centraliza aqui em E5, dama fica aqui na casa de C8, temos E4, ruptura central, peão toma, bispo toma, cavalo toma. E seguimos com o lance que exclama, o único lance da posição, Caruana monstro, Robocop do xadrez mundial, F6 aqui, jogado pelo frio e calculista Fabiano Caruana. Um lance que expõe o rei com certeza, mas é o melhor lance da posição. Notem que um lance do tipo dama B3, indo para duplo de cavalo, aqui tem o mate. Vamos dar o mate aqui do
Mate do Philidor, aqui ó, esse aqui é bonitinho, quem não conhece, ó. Oh, mate do Philidor aqui, o mate sufocado, né? Mas nada disso vai acontecer, porque depois de dama B3 não se joga rei H8 aqui, e sim cavalo vem para casa de E6 cobrindo, e aqui a gente teria ainda o cavalo atacado, né? Se quiser ir para o rolo, para confusão, joga um cavalo C5 aqui, mas dá para cobrir agora com o cavalo D5, né? Tem recurso aqui o Caruana, por isso ele certamente calculou tudo isso quando jogou o lance F6. E aí o cavalo tem que voltar e o jogo vai embora com iniciativa para as pretas, para o Caruana. Por isso a partida seguiu simplesmente com o cavalo em F3. O Ray Robson pensou bastante nessa posição para jogar isso. E agora o Caruana segue com A5 de qualquer maneira. A reação do Caruana. A3 faz a proteção. Temos trocas e cavalo D5 jogado pelo Caru. Pressão no peão de B4. Bloqueio na diagonal de casas claras. Cavalo pula para casa de C5 e aqui torre em E8. Dama vem para casa de C2, pressão na coluna C. Fabiano Caruana segue com torre A3. É uma pancada atrás da outra jogada aqui pelo Fabiano Caruana. Torre de F vem para a coluna C, pesando para cima do peão de C6. É uma das ideias do ataque da minoria, que foi quase executado. O Caruana tá tentando anular, né? E tá conseguindo anular, mas existe essa pressão agora em C6. Dama vem para F5, mais uma vez a ideia do cachorro, do fianqueto do cavalo para dar suporte em F5 é espetacular contra esse tipo de ataque. A partida seguiu com torre B3, propondo trocas. Caruana traz a outra torre para o jogo. G4 ataca o cavalo, desprotege o cavalo de F3, o que é algo a ser considerado. E aqui o Fabiano Caruana, então, tira proveito disso. Vai para o lance bispo por cavalo. Torre por torre foi jogada. Agora é confusão. Torre por A3 foi jogada e agora torre por C5. E aqui está caindo um cavalo, mas está caindo aqui o cavalo também. Olha a grande confusão. Por isso torre por F3 foi jogado G por F5. E aqui lance que exclama do Caruana. O único lance da posição. Não cavalo por B4, que tem contra-jogo aqui para as brancas, mas sim torre C3. Protegendo o peão de C6 e prendendo, aprisionando aqui a torre do Ray Robson, que segue com o lance F por G6 e depois das trocas joga o bispo aqui em D6 e o Caruana joga o lance torre C4, meus amigos, deixando aqui o cavalo móvel e com um plano muito claro agora, com o peão de C6 protegido e com o peão de B4 atacado e o peão de D4 atacado. Caruana só precisa trazer o rei agora para casa de D7 para proteger o peão de C6 e poder capturar um desses dois peões sem se preocupar com esse peão caindo, que é o alvo desde o começo da partida. O peão de C6 é o alvo do ataque da minoria. A partida segue com rei G2, Caruana traz o rei para o jogo. Rei F3, rei E6. Bispo em F8 foi jogado, o bispo estava atacado. E o rei chega no momento certo para proteger o peão. Rei E4 protege o peão central. Não tem como evitar que um dos peões caia. Então vamos proteger o central. E aqui Caruana captura em B4. Notem que não dá para tomar o cavalo e depois tomar a torre, porque depois de torre por cavalo o peão toma com cheque. Não dá tempo de fazer esse tático. Por isso a partida segue simplesmente com o lance torre C1, agora sim atacando a torre. E o Caruana segue com torre B3 atacando o peão. Ray Robson traz a torre de volta para o jogo. Rei E6 foi jogado. Cai o peão de G6. Mas se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate, vale a pena? Pois é, quantidade de material igual, né? Todo mundo tem uma peça menor, 3 peões, mas aqui tem lance de arremate. E eu espero que você tenha encontrado, meus amigos, finalizar a partida com duplo de rei é sensacional, né? Rei F7, e nessa posição Ray Robson abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, é um duplo e não tem outro lance, galera. Torre por G6 é forçado a falar, mas agora ele também levou esse duplo aí. Era só tirar o bispo antes aqui, ó. Joga um bispo H6. Tá vindo mate, galera. F5 aqui é checkmate. O Fabiano Caruana conseguiu montar uma rede de mate no meio jogo aqui contra o Ray Robson. Um negócio espetacular, né? Uma formação aqui espetacular. Por isso não havia outro lance, é somente esse mesmo, para evitar o lance F5 e também para, enfim, para impedir o checkmate, mas agora acaba levando esse duplo forçado, né? Partida espetacular aqui do Caruana, que também conseguiu uma boa precisão. Vamos dar uma olhada na precisão do Caru, 98,5% para o Caruana. Que é isso, cara? É uma qualidade absurda. 92,1% para o Ray Robson, né?
Foram realmente grandes partidas, vamos ver como é que tá a classificação por enquanto aqui do torneio, meus amigos, e também aqui o 2700chess.com, né? Com isso o Caruana tá ganhando um pouquinho de rating, vai se aproximando mais uma vez dos 2800 de rating, e quem tá subindo mesmo aqui é o Hans Niemann, né? Que agora é o 15º do mundo com essa subida de rating, e ó, muito rapidamente ele sai dessa zona de 2.738 com mais uma vitória, ele vai lá para 2.740 e poucos, 2.742, ele já encosta aqui no Praggnanandhaa com mais uma partida, ele já vai para o número 13 do mundo, então ele está muito próximo de se tornar o número 13 do mundo, né? E aí para chegar aqui no Praggnanandhaa, no Anand, aqui vai um pouco mais, né? O Wesley So vai um pouco mais, mas se ele fizer um bom torneio aqui dos Estados Unidos, é possível até que ele saia como top 10 mundial, será? Seria realmente algo histórico ele ganhar tanto assim no torneio dos Estados Unidos. Vamos ver, vamos acompanhar. Caruana muito provavelmente vai chegar nos 2.800, vai passar dos 2.800 novamente. Pode ser que ele volte a garantir aí a sua segunda colocação no ranking mundial. Pode ser que ele volte, é bem possível isso. E aqui temos também a classificação Hans Niemann, empatado com Wesley So e Caruana e Sam, The Kingbreaker, Sevian, todos com 2 pontos. Na sequência temos Abhimanyu Mishra, Sam Shankland e Oparin com 1,5 ponto. Quem diria que eles estariam na frente de Levon Aronian, Leiner Domingues Pérez. E aqui também os prodígios, a Wander Dieng, Christopher Yu e o Ray Robson, que não está pontuando bem nesse torneio. Muito bem, meus amigos, a gente segue acompanhando o Campeonato dos Estados Unidos 2024. Espero que vocês tenham gostado das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!